Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Sagres. E hoje a palavra da vez é educação. Na conversa de hoje, vamos conversar sobre o papel da educação nas políticas públicas aqui no Brasil e como nós, enquanto sociedade, devemos nos preocupar em defender que a educação seja um direito de todos. E para isso, converso com o Ricardo Henriques, que é economista e também superintendente executivo do Instituto Unibanco. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Ricardo, eu acho que nós, em 2024, nós estamos em um contexto que é muito oportuno para a gente pensar em quais são as nossas prioridades, né? Quando nós pensamos em Brasil, que é o ano eleitoral. Sim. Vamos eleger prefeitos, vereadores, e aí pensando em uma perspectiva de uma educação cidadã, uma educação política, eu queria te ouvir sobre quais são os principais desafios que os candidatos vão enfrentar na hora de formular principalmente pautas locais, né, relacionadas à educação. O primeiro ponto talvez seja pensar no próprio valor de uma educação cidadã, antes do efeito dela. Ou seja, seria muito interessante que as redes municipais e as redes estaduais também fossem capazes de ter na sua estrutura curricular uma reflexão estruturada sobre o campo dos direitos humanos como um todo, sobre o campo da democracia, sobre o campo da justiça social, não como momentos isolados, mas num contínuo, desde o letramento, desde as crianças pequenas, ao longo de todo o ciclo básico. Isso é fundamental, sobretudo quando a gente vê a crise com que a democracia está vivendo no mundo como um todo, né? E no país em particular. A importância das pessoas estarem não só informadas, mas, sobretudo, com capacidade de refletir sobre o que é o bem comum, o que são os valores, o que é possível de se pensar, qualquer que seja a sua visão sobre o mundo ideológica, mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, mas entender que diálogo, tolerância, respeito, valorização das diferenças, entendimento das diferenças é fundamental para o dia a dia. Então, o primeiro campo é o próprio objeto de uma educação cidadã, organizar a pauta da política educacional como um todo, para a gente ter um ambiente de melhor convívio, né? Porque, em última instância, isso rebate em coisas como bullying, como relações assimétricas, como processos de discriminação. Porque só falando do coletivo, do bem comum, da democracia, que a gente entende esses limites, né? E passa a ser mais respeitoso, passa a ser mais compreensivo, passa a ser, sobretudo, Jéssica, capaz de valorizar o pensamento do outro. E é isso tudo isso que a gente quer na democracia, né? Então, dá conta de, ao valorizar o outro, saber das diferenças, saber que somos diferentes, como é que a gente cria uma relação de respeito. Então, isso é o primeiro grande campo de uma política educacional preocupada com a cidadania. E daí tem vários outros desdobramentos possíveis que a gente também tem que fazer, né? Mesmo no pensamento mais lógico, analítico, associado ao campo das ciências, como é que a gente pode povoar a ciência de uma reflexão humana? Isso é muito importante também para uma abordagem que tenha a questão da educação cidadã. Democracia que é a variável-chave, né? Isso é importante fazer isso. E quando a gente pensa, né, nesse processo de estabelecer prioridades na hora de votar, cada pessoa vai ali estabelecer o que para ela é primordial na hora de escolher um representante. O que o senhor avalia que deveria fazer parte desse processo, dessa reflexão, quando a gente vai pensar em candidatos que trabalhem em prol da educação e do direito ao acesso à educação, que também é um ponto bem importante? O primeiro ponto, do ponto de vista da educação, é o entendimento dos quantos candidatos estão preocupados com a agenda da redução da desigualdade, com a agenda da equidade, ou seja, em que medida as candidatas e os candidatos estão atentos para as diferenças e para o compromisso sobretudo de uma rede pública, né, de reconhecer que existe desigualdade na sociedade, mas que dentro da escola é fundamental ter uma política explícita de redução das desigualdades, ou seja, uma abordagem de equidade que reconheça as desigualdades de renda, as desigualdades raciais entre brancos e negros, as desigualdades culturais e dê conta de fazer com que todos se movam. É muito importante, se for possível fazer o diálogo com os candidatos, que provocá-los a terem uma política educacional que tem altas expectativas para todos,
que olham para as meninas e para os meninos, para os adolescentes e digam assim, todos são capazes de aprender. E para isso eu tenho que criar condições de mantê-los na escola, primeiro o acesso, mas lembrar que tem muita pressão para os meninos e as meninas saírem da escola. Então, como é que eu tenho políticas estruturadas de acesso? Desde políticas de renda, a políticas de busca ativa, políticas de interação com as famílias. Depois de permanência, também vai, isso é para além do curricular, do pedagógico, estrito senso, né? É como é que se permanecem condições para que as crianças não saiam da escola. Sobretudo os adolescentes e os jovens, né, que estão mais pressionados pela sociedade como um todo. E aí a questão-chave é como é que você está atento para discutir que essa escola seja uma escola acolhedora, uma escola que, ao ser para todos e está olhando para a equidade, é uma escola que entende o ponto que a gente estava falando antes, entende as diferenças, entende que todos têm histórias de vidas, têm credos, têm profissões de fé, têm profissões sobre o que são os valores da sociedade, e o que é mais importante no espaço público da escola é fazer com que esse ambiente de trocas se dê, que ele seja respeitoso, que ele seja não só respeitoso, que ele seja caloroso, que ele produza engajamento, porque, em última instância, uma boa escola, Jéssica, é uma escola que faz com que meninas e meninos queiram estudar. Não é só oferecer a escola, é criar um ambiente que seja prazeroso. Isso é muito importante na discussão, novamente, da democracia, da discussão da educação cidadã, da educação reflexiva, da educação crítica, da educação que está garantindo direitos, mas, ao mesmo tempo, dizendo assim, de garantir direitos, precisa olhar as diferenças. Garantir direitos, precisa olhar as heterogeneidades que estão lá colocadas. Eu preciso ter uma escola acolhedora dessa diferença. E por falar em olhar, né, em 2024, temos os resultados de um dos principais índices de avaliação da qualidade da educação básica no Brasil. Estou falando do IDEB. Essa sigla que para muitos pode ser só uma sigla, mas quando o assunto é educação básica, ele é um instrumento muito importante, né, significativo aqui no Brasil. O IDEB, principalmente relacionado a 2023, ele tem uma particularidade, né? É o primeiro IDEB pós-pandemia, né, onde a gente pode ter um retrato mais fiel da realidade, entender realmente que tipo de política vem se consolidando, quais são os gargalos persistentes. Enfim, é um instrumento importante. E quando a gente fala em avaliação da educação básica, qual é o papel que esses instrumentos desempenham aqui no Brasil? Por um lado, é importante lembrar o que é o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele está tentando captar duas ideias. A permanência dos estudantes na escola, a taxa de matrícula, quer saber se os estudantes que entram na escola, se eles ficam na escola, quantos ficam, né? E a aprendizagem, de uma forma reduzida, mas olhando para a língua portuguesa, matemática, ao longo de todas as séries. Aliás, é muito importante o momento, porque Goiás está tendo um desempenho incrível, no ponto de vista da série histórica, que pós-pandemia retomou os valores pré-pandemia, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista do fluxo. No ensino médio, um desempenho exuberante, né? Liderando o ranking dos estados. Então, isso é muito positivo. Agora, o que a gente tem na tua pergunta é uma oportunidade de, dado que já temos o IDEB, que por trás do IDEB tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que tem uma prova padronizada para as séries do quinto ano, para o nono ano do ensino fundamental, para o terceiro ano do ensino médio, é que a gente pode também manter procedimentos como o SAEB, mas diversificar as formas de avaliação. A gente pode avançar além de captar provas de múltipla escolha, por exemplo, ter capacidade de ter provas mais discursivas, né? Além disso, provas que são o que se chama provas adaptativas, ou seja, que eu sou capaz de seguir um percurso durante a prova e saber que se eu tenho dificuldade em uma determinada questão, se eu não sei responder aquela questão, se abrem outras questões, não as mesmas se eu tivesse respondido corretamente, para poder testar o que eu não sei naquela questão. Então, as provas vão se adaptando. Obviamente, isso é viável de ser feito se você tiver o apoio da tecnologia nessa direção, que não são provas integralmente feitas a priori, são provas que têm um conjunto de questões, um conjunto de itens, que, em função do percurso que o aluno vai fazendo, elas vão se moldando para fazer
perguntas crescentemente mais sofisticadas, mais desafiadoras, mais difíceis, se a gente quiser, ou perguntas que a cada gargalo que se observa, ela consegue diversificar o repertório de questões para poder captar onde é que estão as principais fraquezas, as fragilidades do estudante naquele momento. Então você tem hoje, com a tecnologia e com o acúmulo que a gente tem ao longo dos últimos anos, a possibilidade de diversificar as avaliações, tanto no que eu estou falando aqui agora, que são os modos de avaliar, como naquilo que eu estou avaliando. Então, a gente pode avaliar, além de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, a gente pode avaliar também competências, né? Competências que são, por exemplo, competências de resolver problemas, competências de trabalhar coletivamente, competências de comunicação, ou seja, o que na literatura se chamam competências socioemocionais, a gente pode estar tentando criar instrumentos que meçam competências cognitivas, competências sociais, competências morais, competências coletivas, e isso é um repertório disponível, e quanto mais a gente puder usar, mais a gente vai poder ter elementos variados para poder engajar os estudantes, engajar no sentido de desejarem estudar mais e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente tenha uma visão mais precisa para fazer um desafio enorme na educação pública brasileira, que é caminhar em direção a personalizar a aprendizagem, ou seja, eu tenho padrões, eu tenho instrumentos que são reguladores, que são comuns a todos, mas entendo as diferenças entre os estudantes e vou criando percursos formativos, trajetórias formativas que são mais adequados àquelas coisas que eu tenho mais fortalezas e às coisas que eu tenho mais fraquezas, porque é muito comum o estudante ser muito bom em matemática e não tão bom em química e não tão bom em língua portuguesa. E o outro estudante é exatamente o oposto, muito bom em língua portuguesa e menos bom em outros. Alguns estudantes são bons em algumas disciplinas e são muito fracos em outras, mas são excelentes comunicadores. Então, capazes de gerar um engajamento da turma muito grande, mesmo não tendo uma performance tão alta em alguma disciplina. A questão de personalizar o ensino é fazer com que a professora ou o professor entenda essa diversidade que está na sala de aula e faça com que todos subam, em linha com o que eu disse antes, que eu tenha altas expectativas para todos. E saiba que aquele que tem capacidade de comunicação, aquele que sabe muita matemática, aquele que sabe muita história, aquele que sabe trabalhar em grupo, todos podem cooperativamente fazer com que a turma como um todo melhore. É uma visão atenta às diferenças, né? E aí, atenta às diferenças. Quando a gente pensa também no pós-IDEB, ou seja, no que é feito com os resultados, essa visão também tem que ter essa atenção, né? Porque regiões desempenham resultados diferentes e aí quando a gente pensa em políticas públicas, qual que é o desafio? Qual é a missão, né? De transformar um índice, um número em ações práticas? Jéssica, esse ponto é fundamental, porque o índice, o número, só fica em pé se ele for humanizado. A educação precisa se humanizar nos seus processos e também humanizar no bom uso das medidas. A gente precisa medir, porque já não tem como fazer gestão de política pública sem medir. É muito importante ter avaliações cotidianas, avaliações externas, medir onde está cada um, medir inclusive os professores, é muito importante ter avaliação sobre os professores, inclusive, para poder ter um parâmetros, um balizamento onde temos que andar. Agora, a questão chave é essa, o desdobramento que a gente tem. E os desdobramentos da política pública na educação são desdobramentos que voltam ao ponto. Tem que entender as diferenças e ao ter esse reconhecimento das diferenças em um horizonte que todos podem desempenhar bem, que todos têm que ficar na escola e todos que têm que terminar o seu ciclo educacional, pelo menos obrigatório, né, até o final do ensino médio, de forma muito exitosa, com sucesso, eu preciso puxar todo mundo com altas expectativas, dizendo-se que não só todos podem, como todos podem ser crescentemente melhores. Então, um dos desafios fundamentais é como é que eu dou devolutivas dessas avaliações, entendendo configurações específicas. Pode ser que uma família esteja numa situação de muita vulnerabilidade social ou emocional e a professora tem que entender aquele momento para poder dar conta de uma trajetória daquele estudante que permita fazer com que ele esteja adequado à turma que está colocada. Todas as ideias de recomposição de aprendizagem, só para dar um exemplo, pós-pandemia, vão ao encontro do bom uso das informações de avaliação, saber que a pandemia afetou todo mundo e eu preciso recompor a aprendizagem em função das distâncias que cada estudante teve frente ao que era esperado aprender. Então, a devolutiva, a mobilização das famílias,
o engajamento dos estudantes, o engajamento dos pares, dos colegas dos estudantes, e um olhar que seja um olhar não pelas disciplinas, mas um olhar da escola como um todo, para cada sujeito, para cada estudante, são facilitados com uma boa aplicação de avaliações e um bom uso cotidiano das avaliações para poder projetar um cenário em que essas crianças sigam aprendendo e aprendendo cada vez mais. E quando a gente pensa ainda nesse contexto de avaliação, eu acho que um instrumento global, um dos mais conhecidos é o PISA, né, que avalia um pouco mais de 80 países a um nível global. O Brasil, ele ainda, em relação ao PISA, ainda ocupa posições baixas, sem grandes evoluções ao longo dos anos. Principalmente em relação à matemática, leitura, ciências, né? E também tem a média da OCDE, que é tido como um parâmetro, e o Brasil, no último PISA, está abaixo dessa média. Quando a gente pensa de forma geral nesse caminho que estamos conversando, sobre políticas públicas, sobre avaliação e medidas práticas, né, ações efetivas, essa posição no PISA nos diz alguma coisa, nos alerta a algo importante? Como que o senhor avalia o papel desses instrumentos mundiais, mais globais? Como que nós, enquanto política pública, devemos olhar para isso? 2 alertas, né? É muito importante a gente estar referenciado no mundo, e o PISA permite isso, porque algumas mudanças estruturais estão acontecendo. Essa mudança muito forte no mundo do trabalho, né? Várias profissões deixarão de existir, outras estão surgindo, certo? E uma aceleração da tecnologia e dos usos da tecnologia nunca antes vista numa velocidade fantástica em plena sociedade do conhecimento. Então a gente está se comparando para onde estão os outros países, para a média da OCDE, quem está puxando a OCDE, é fundamental para a gente ter uma bússola, para saber o distanciamento que nós estamos frente ao que são as demandas necessárias dessa sociedade do conhecimento, sobretudo pressionadas por uma aceleração tecnológica e pela reconfiguração do mundo do trabalho. Então, eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso a conhecimento, uma formação educacional e uma formação para o mundo do trabalho adequada. Então, nos comparar é muito importante. E a gente não está bem na foto, do ponto de vista do PISA como um todo. Alguns dados são preocupantes. Mesmo os estudantes que estão em segmentos, por exemplo, de renda mais alta no Brasil, estão com performance muito abaixo do que seria esperado, tá? O outro lado, só para a gente não esquecer, quando a gente junta avaliações externas com as avaliações internas, é para a gente não ficar só olhando o copo vazio. Também temos que olhar o copo cheio, porque a gente tem várias experiências no Brasil como um todo, em municípios e em estados diferentes, e Goiás é uma boa referência em várias coisas, que nos dizem o seguinte, que temos experiências exitosas de aprendizagem que não são a expressão da média do Brasil, que nos coloca numa posição tão vulnerável, a média do Brasil frente à média do OCDE. Nós temos experiências que funcionam muito bem em municípios pobres, em municípios com alta vulnerabilidade, em estados mais pobres, em estados mais ricos com muita desigualdade. Então a gente tem experiências que podem ser incorporadas no repertório da política pública, tanto estadual como municipal, e serem por um lado, mimetizadas, copiadas, mas copiadas no sentido de adaptadas à realidade local e a gente poder acelerar essa mudança. Então, o lado correto de olhar essa coisa é saber que nós estamos distantes do que deveríamos, mas tem muita coisa que a gente já sabe fazer. O que a gente não está conseguindo é mobilizar práticas pedagógicas, práticas de ensino, práticas associadas ao conjunto da escola, práticas de educação cidadã, por exemplo, que funcionam, para generalizá-las em larga escala. Isso já seria um primeiro passo relevante para a gente puxar a média do desempenho brasileiro como um todo. Seria muito diferente se a gente não tivesse boas práticas, se a gente tivesse uma média baixa, todo mundo muito pertinho dessa média, sem pontos de destaque que nos permitissem aprender com esses pontos que não são raros, que são vários, são frequentes. E como é que a gente faz com que esses pontos de destaque no Brasil como um todo sejam capazes de ser generalizados e transformados em algo que está no cotidiano da escola? Isso já é um sinal que a gente pode dar saltos. Além disso, a gente precisa se conectar, obviamente, com o que há na fronteira dos países que estão avançando. Por exemplo, alguns países hoje que há 15 anos atrás estavam distantes de uma boa performance, conseguem ter estratégias, só para ilustrar, de letramento digital desde os 4, 5 anos de idade da primeira infância e estão fazendo performances aceleradas. A Estônia é um país hoje reconhecido como um país que fez um catch-up, um salto muito rápido,
com um período muito curto, porque acertou a sua política educacional com algumas práticas que são conhecidas. Então, se a gente se inspirar nas práticas nacionais que dão certo e nas práticas internacionais que também estão na direção certa, e nos adaptarmos a isso e incorporarmos na realidade das escolas brasileiras, é possível a gente dar saltos mais rápidos. E o que impede esses saltos, não apenas, mas um importante obstáculo, são as desigualdades, né? Com certeza. E quando nós conversamos sobre desigualdades, a gente pensa nesse conceito de educação como um direito. A educação, ela é um direito assegurado para o jovem do sul ao norte do país, né? Deveria ser. Nós temos documentos como a Constituição, o ECA, a LDB, que asseguram isso. Mas para quem acompanha a gente, talvez essa ideia de educação como um direito pode parecer um pouco distante. E aí eu queria que o senhor explicasse para quem nos acompanha o que é realmente compreender a educação como um direito e como que nós, enquanto cidadãos, podemos nos unir de instrumentos para garantir isso na prática, que não seja uma responsabilidade apenas de dirigentes, mas também de nós enquanto sociedade. Jéssica, isso é fundamental, sobretudo na nossa conjuntura, né, de um período pré-eleitoral. Primeiro, o que você citou, a gente tem um bom marco regulatório. Sim. No Brasil isso não falta. Tem alguns países do mundo que não tem. Isso é importante, né? Do ECA, da Constituição, das regulações do Conselho Nacional de Educação, são muito positivos, o que é interessante, o que nos favorece, né? No entanto, a gente ainda não tem educação como um direito e, sobretudo, é quase tautológico, quando a gente fala da educação como um direito, por construções tem que dizer que é de todos, senão não será um direito. Se for de alguns, será de poucos, e se for de poucos, não será de todos, não sendo de todos, não será um direito. Tá? Então, a questão-chave é que é fundamental ter boa política educacional para garantir um direito, que seja para todos, e aí, mais uma expressão aqui que eu acho que é importante, não é possível falar de educação de qualidade sem que ela seja de todos. Porque se a educação que a gente acha que é de qualidade for para alguns só, para poucos, ela não será de qualidade, porque ela será de seletiva. Certo? Então a questão-chave é como é que eu consigo uma educação de qualidade para todos. Esse é o slogan, por exemplo, da Unesco, do organismo internacional responsável pela política educacional do mundo, é educação de qualidade para todos. Então, é essa a referência dos direitos. E o ponto-chave é que isso só se constrói enquanto projeto de sociedade. Isso só se constrói, obviamente, a partir da escola, pela escola, mas com as famílias pressionando, com os estudantes sabendo, desde pequenos até jovens, sabendo que isso, ao ser um direito, faz parte deles, está discutindo no dia a dia da escola, pressionando para que seja garantido, desde condições mínimas, né? Desde infraestrutura adequada, de banheiro limpo, né? De acesso à tecnologia, conectividade, instrumentos, uniforme, né? Que são coisas fundamentais, até a política pedagógica. E é muito importante que os familiares, que os próprios estudantes e os professores sejam capazes de ter ambientes coletivos de discussão sobre isso, para saber o que está faltando, tá? O que é necessário ser feito, o que é incontornável ser feito para garantir esse que talvez seja um dos direitos humanos mais fundamentais, o direito à educação. Porque o direito à educação, se garantido, e ao ser garantido será uma educação de qualidade para todos, ele é um dos principais direitos para abrir o horizonte de uma trajetória futura de cada uma e cada um. Ou seja, a mobilidade social ao longo da vida adulta, numa sociedade, mundo, né, que está cada vez mais longeva, né, cada vez as pessoas vivem mais, essa mobilidade social ao longo de toda a vida depende da garantia do direito à educação de qualidade na formação básica e depois a capacidade de aprender ao longo da vida, na universidade, fora da universidade, na técnica, no seu dia a dia do trabalho, sempre estudando. Eu vou sempre poder estudar cada vez mais, quanto mais essa garantia de direitos for assegurada da primeira infância ao final da juventude. E isso nos condiciona a qualidade da vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, mas a sua vida futura como adultos. Então, ter esse olhar de um direito, e para entender que o direito precisa dessa ação coletiva, volto a um ponto que a gente falou antes, independente da visão de mundo de cada um, independente da religião de cada um, independente da ideologia de cada um, independente do modo que cada um está no mundo, desde que todos sejam tolerantes,
capaz de produzir diálogo, produzir interação, quanto mais a gente pressione pela garantia do direito, mais o poder público constituído vai se mexer para garantir educação de qualidade para todos, e volto a repetir, só será de qualidade se for para todos. Se não for para todos, nunca será de qualidade. Perfeito, Ricardo, muito obrigada. Eu acho que com essa fala final, a gente toca em pontos muito importantes, né? Que é a inclusão, a equidade, a qualidade. E quando a gente fala em educação, a gente vai para além da sala de aula, mas pensa em um contexto de desenvolvimento nacional. Eu acho que é um dos pilares quando a gente pensa em desenvolvimento, em geração de empregos, em inclusão e ascensão social. A educação é um dos principais caminhos. Muito obrigada, Ricardo, e volte mais vezes aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Obrigado, Jéssica. Voltarei com o maior prazer. Muito obrigada pela sua companhia. Por hoje é só. Até o próximo Conexão Sagres.